Olá, eu sou Rosana Lúcio, pastora e psicanalista cristã, e nós estamos aqui abordando sobre relacionamentos, emoções, passados, experiências e o que o livro da sabedoria nos diz a respeito disso. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela traz tanto conteúdo, tanto ensino para nós. Existe um versículo também que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes nós sofremos e estamos sofrendo por falta de conhecer a verdade, por falta de buscar aquilo que é solução. E muitas vezes a palavra do Senhor, ela traz experiências que nós vamos nos identificar, experiências que nós vamos trazer algo, experiências que vão trazer algo ao nosso coração. E hoje eu quero falar com você sobre deixe a dor se tornar um propósito. Nós sabemos que todos nós nascemos como uma folha limpa, nascemos com um coraçãozinho limpo, mas as experiências da vida nem sempre são positivas. Existem pessoas que têm uma sensibilidade maior em alguma área, existem pessoas que têm fraquezas emocionais, fraquezas, da físicas, da saúde, e que no decorrer da vida haverá um gatilho, haverá uma situação difícil. Situações difíceis, desafios, dores, são coisas recorrentes de todos nós, Que você não se olhe como alguém que é o menor, como alguém que é o menos abençoado, como alguém que não tem sorte para nada, porque todos nós, a palavra também diz que todos nós estamos vivendo debaixo do sol. Então, que há uma possibilidade para todos, mas o que faz a diferença é a resposta que você dá às coisas que acontecem. É você entender que nem tudo que aconteceu na sua vida é a sua identidade e que nem tudo que aconteceu na sua vida é para continuar na sua bagagem, mas que você pode tornar uma resposta, que você pode tornar uma nova possibilidade a partir daquilo que você viveu. Então, eu quero trazer a referência de hoje sobre José. Nós, no tempo de escolinha, no tempo de salinhas infantis, a maioria de nós já ouvimos falar sobre José. José do Egito, aquele que se tornou de um sonhador para o governador do Egito. José, aquele menino que desde pequeno tinha muitos sonhos, mas nós vemos que José ele também teve que tornar propósitos sobre uma dor que ele viveu. Ele teve que se libertar daquilo que ele viveu no passado. A palavra fala que em Gênesis 37, agora nós falamos sobre Jacó, agora é um contexto sobre que Jacó agora teve filhos, Jacó agora está debaixo de um novo cenário, que José é um dos filhos de Jacó. E a palavra do Senhor fala aqui que Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente, o tratava mal. E José teve um sonho que contou aos seus irmãos, por isso eles se aborreciam mais ainda. E ele disse: olha, eu tive um sonho, eu estava segurando um feixe no meio do campo e vi que o feixe se levantava e ficava em pé mais do que os feixes de vocês. E vocês se inclinavam diante do meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: agora você vai reinar sobre nós, você vai ter domínio sobre nós, por isso ainda mais odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Então, José era um querido do seu pai. A palavra diz que José era amado pelo seu pai. Por quê? Porque José foi um filho da velhice. Então, como uma prova de amor, como uma honra de amor, o seu pai foi e fez uma túnica para ele, Consequentemente, ali no cotidiano, ele era muito amado, ele era muito elogiado, ele era muito querido. Então, esse contexto trouxe uma rejeição de José diante dos seus irmãos. A palavra diz que os seus irmãos os odiavam, os seus irmãos não gostavam e falavam com ele de forma ríspida. José passou a viver uma rejeição dos seus irmãos o maltratavam. Quem já veio de contexto familiar de muitos filhos, às vezes sabe compartilhar esse tipo de situação, às vezes sabe compartilhar esse tipo de dor, às vezes os mais novos se sentem maltratados pelos seus irmãos, por causa da revolta, às vezes da escassez, da situação, às vezes um ambiente de trabalho, um ambiente, muitas vezes até de igreja, onde aquele grupo ali se forma um grupo e aquele grupo não permite que pessoas novas cheguem, aquele grupo tratam o outro de uma forma diferente,
culturalmente, nós sabemos que nós falamos muito do contexto do sistema, do mundo, onde as pessoas são muito avaliadas pelo aquilo que ela tem, pela aparência que elas têm. Então, constantemente, alguém vai ser rejeitado. Constantemente alguém pode ser o esquecido. E aqui José era esse, rejeitado pelos seus irmãos, né, maltratado pelos seus irmãos por causa das atitudes do seu pai. E José tinha sonhos. E, infelizmente ou não, ele compartilhava antecipadamente esses sonhos para os seus irmãos. Ele teve um sonho que era um sonho profético. Ele teve um sonho onde ele viu um feixe e os feixes dos seus irmãos dobravam diante dele. Depois também ele teve um sonho que ele viu que nesse sonho, o sol e a lua se dobravam diante dele. E nós sabemos que futuramente esse sonho era um sonho profético. Por quê? Ele foi parar no Egito. E o Egito tinha muitos símbolos, simbologias. E o sol e lua também eram símbolos do Egito. Então era algo que iria acontecer. Mas essa situação familiar não resolvida trouxe sobre a vida de José uma rejeição. Embora a palavra que mostra que José era, de certa forma, curado, porque ele até compartilhava com seus irmãos algo que talvez ele não devesse compartilhar. E depois, aconteceu que numa situação quando José foi procurar os seus irmãos em outro local, acabou que José se perdeu, e isso foi uma oportunidade de vingança para os seus irmãos. Seus irmãos conversaram entre si e falaram: esse é o preferido do papai, então nós vamos nos vingar, vamos aproveitar que ele está aqui nesse modo frágil, nessa situação frágil, que ele está ali perdido, vamos vender. E de fato venderam ele como se ele fosse um escravo. José foi vendido, eles mentiram para o pai que José havia sido matado, morrido, que José é um animal, né? Matou José. Trouxe essa notícia difícil para o seu pai, e ali fala que José foi vendido como escravo, saiu da terra natural, foi parar no Egito, ali ele começou a ser um trabalhador, uma pessoa natural ali naquele lugar, mas a palavra fala que todo lugar onde ele estava, prosperava. Eu vejo isso como a marca de uma pessoa curada. Uma pessoa curada, aonde ela está, as coisas começam a prosperar, as coisas começam a romper. E ele começou a romper naquele lugar, ele começou a prosperar naquele lugar, ele começou a se destacar naquele lugar, embora ele estava com marcas da rejeição, com marcas do abandono. E depois aconteceu que houve ali algumas emboscadas, uma mulher do chefe começou a querer seduzir ele, e ele se mostrou íntegro, ele se mostrou honesto, ele não quis ceder a essa tentação. Mas, novamente, por causa de uma mentira, ele parou numa prisão. A palavra também diz que aonde ele estava, ali ele se levantava, aquela prisão, naquele momento ali ele continuava tendo sonhos, ajudando as pessoas ali, discernindo sonhos das pessoas ali. E José teve que passar um processo de cura, um processo onde várias vezes ele era tentado a perder a sua essência. Várias vezes ele era tentado, às vezes, a mentir, às vezes a se tornar a sua dor, a fazer com os outros aquilo que fizeram com ele. Mas em todo tempo nós vemos no coração de José uma integridade, nós vemos uma essência, algo que ele não negociava. Em todos os momentos que ele foi tentado, ele foi honesto, ele andou na verdade, e isso fez com que anos depois desse processo de maturidade da sua fé, de maturidade do seu caráter e também de recompensa diante das respostas certas que ele foi dando para a vida, para as dificuldades da vida, porque várias vezes ele foi rejeitado, foi humilhado, várias vezes ele foi ali acusado de coisas que ele não tinha culpa. Por fim, José se tornou um homem de governo, de confiança, se tornou um governador. Naquele tempo, o governador do Egito era algo de alto escalão. O Egito era um lugar de provisão, de prosperidade, era uma cidade forte que atendia as cidades vizinhas. E naquele tempo também houve o tempo da seca, mas o Senhor já tinha preparado o coração de José, e ele, debaixo de uma boa gestão, fez com que o Egito não passasse por dificuldades. E também foi esse contexto que fez com que os seus irmãos passassem dificuldade, passassem escassez, as cidades vizinhas estavam perecendo. E um dos finais dessa história é que os seus irmãos, sem saber que José era o irmão deles, o procuravam pedindo ajuda. Então, quando ele veio de encontro, que ele viu aquela família chegando ali, pedindo ajuda, pedindo alimento, é onde a dor se tornou um propósito. Porque o final da história é que José ali, por causa das suas vestimentas, daquela mudança cultural, e no passar dos anos a gente muda, os irmãos dele não o reconheceram, mas ele reconheceu os seus irmãos. E ele
abriu as portas para os seus irmãos, serviu os seus irmãos, procurou entender o contexto, o que eles estavam vivendo, procurou saber do seu pai. Também, a palavra também fala que ele fez uns testes ali com seus irmãos, trazendo perguntas, trazendo situações para saber aonde estava o coração e a integridade dos seus irmãos. Mas, por fim, a palavra fala lá em Gênesis 45, que depois que ele ofereceu jantar, que ele mandou alimento para aquela terra, que ele serviu seus irmãos, ele honrou seus irmãos, e depois chega o momento em que ele fala aqui, José não podia se conter diante de todos que estavam com ele, por isso ordenou, faz sair daqui todo homem e ninguém fique com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, se revelou aos seus irmãos e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviam, a casa de Faraó ouviam. E disse José aos seus irmãos, eu sou José. Ainda vive o meu pai? E seus irmãos não puderam responder, porque estavam assustados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos, peça-me, chega-me a mim. E chegaram a ele, eu sou José, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não se entristeçam, não pese os vossos olhos por ter me vendido para cá, porque foi para conservação de vida. Foi para isso que Deus me enviou para esse lugar, porque já temos 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos que não haverá lavoura nem cega. Mas o Senhor me enviou diante de vocês para conservar a nossa descendência na terra, para nos guardar em vida, para um grande livramento. Assim eu creio que não foi vocês que me enviaram para cá, senão o Senhor Deus que me colocou como pai de Faraó, posto por pai de Faraó, e por Senhor de toda a casa, como governador da terra do Egito. Nós entendemos que a dor, ela precisa ser ressignificada. Quando a dor, ela é curada, quando o passado, ela é resolvido, você traz uma nova resposta para a sua vida. E você entende que isto que você passou, que as suas experiências, elas superadas, podem ser respostas para outras pessoas. Que as suas experiências te traz compaixão para abençoar pessoas que talvez estão passando pela mesma situação que você está passando. Aqui diz que José, houve esse momento que ele decidiu se revelar, tirou as suas vestes, se mostrou e apresentou, eu sou o irmão de vocês, eu sou aquele que vocês venderam, que vocês prejudicaram, aqueles que vocês fizeram mal, mas eu quero dizer para vocês que isto se tornou o propósito de Deus, aquilo que vocês fizeram me fez com que eu chegasse em outros lugares e que agora, debaixo de um governo bom, debaixo de uma gestão, debaixo de uma cura, eu prosperei, estou prosperando e assim a nossa descendência está sendo alcançada, a nossa casa está sendo salva. José poderia se revelar a eles e trazer uma palavra de peso, uma palavra de vingança. Você teria a mesma atitude de José? Você faria como José? Depois de tanto tempo de dor, quando você prospera, quando você está bem, essa seria também a sua resposta? Porque quando nós somos movidos pela dor, nós nos movemos em vingança. Nós não queremos abençoar, nós queremos a punição da outra pessoa. Nós queremos que o nosso passado seja resolvido. Mas nós vemos aqui uma resposta positiva de José. José, ele entende que tudo aquilo que ele passou se tornou o seu aprendizado. José, ele entende que ele não era a sua dor e que ele poderia dar uma nova resposta para aquelas pessoas que fizeram mal para ele. Ali ele se apresenta, ali ele entende que o Senhor foi com ele. A palavra diz que se o seu pai ou a sua mãe te abandonar, o Senhor não vai te abandonar. A palavra sempre diz que se as pessoas falharem com você, o Senhor não vai falhar. Um dos nomes de Jesus é Deus Emanuel, que significa Deus conosco, onde Ele sempre estará presente com você nos momentos de dores, que se acontecer algo, você sabe que você pode recorrer ao Senhor. Por isso, um dos sinais de cura é saber que eu tenho o Senhor, que Ele me ajuda, que a palavra de Deus é esperança para a minha vida e que eu posso perdoar e ser livre, e que eu posso me livrar do meu passado e viver um futuro abençoado, e que eu posso ser resposta para ajudar outras pessoas. Nós vemos que o ciclo final da cura da ferida é quando ela se torna propósito para tocar vidas, abençoar vidas, porque o propósito não para em você, o propósito não é seu, a sua jornada, a sua vida foi feita com
um sentido para tocar vidas, para abençoar vidas. Na família que você está, que talvez você não gostaria de ter nascido, na cidade onde você está, que talvez você não gostaria de estar, mas você passa a ser uma resposta, você passa a ser aquele que olha para trás e decide ajudar pessoas que estão feridas, pessoas que precisam da sua ajuda, que precisam dos seus dons, que precisam da sua habilidade, e ao invés de você se recolher na sua dor, você decide servir. Porque tudo aquilo que você viveu já foi resolvido dentro de você. A resposta de José foi honrar aquela família, porque ele viu com compaixão, ele olhou a humanidade dos seus irmãos. Quando nós olhamos com humanidade, compaixão, nós entendemos que às vezes se fôssemos nós, talvez nós faríamos até pior, não é verdade? Mas ele entende que há uma visão clara de futuro, existe um lugar onde ele deve chegar, existe um lugar para crescer, e ele passa a ser uma bênção, ao invés de ser uma pedra nas mãos do Senhor. Você pode decidir ser uma bênção ou ser uma pedra. Se você decide ser uma pedra, por onde você passar vai ser pesado. Por onde você passar, você vai falar só de você vai olhar só para você, e você vai desejar somente ser alimentado, suprido, amado, onde você e o seu ego, eles estão no centro, onde você que deseja ser curado, onde é você que precisa de ajuda. Mas se você decide ser uma bênção, você entende que agora você pode caminhar um novo rumo, e nesse novo rumo você passa a ser abençoador, você não precisa repetir, você não precisa fazer com seus familiares, seus filhos, aquilo que fizeram com você. Você não precisa fazer no contexto de trabalho, de igreja, de comunidade local, aquilo que fizeram com você. Você não precisa repetir aquilo que fizeram com você, aquilo que foi as suas dores, aquilo que foi o seu passado. Mas pelo contrário, você entende que o propósito é alcançar vidas, abençoar vidas. Hoje, nós falamos de José, nós vemos o quanto José foi o salvador daquela época, quanto ele abençoou cidades, ele alcançou cidades, quanto a família dele foi preservada, e nós falamos dele até hoje, por causa do seu posicionamento. Então, a vida, constantemente, ela nos trará desafios, constantemente nós seremos tentados, constantemente, todos os dias você tem uma escolha. Escolha ser aquilo que Deus te chamou para ser. Escolha viver o propósito que o Senhor colocou nas suas mãos. O que você tem feito com o que Deus colocou nas suas mãos. Esta é uma escolha que você pode fazer diariamente. E que o seu nome seja um nome gravado por gerações, como aquele que escolheu ser bênção e ser resposta na vida de pessoas. Nós vemos tantas situações maravilhosas, onde pessoas decidiram ser respostas. Nós vemos tantas ONGs, entidades sociais, que muitas vezes mulheres ali que sofreram violência doméstica agora ajudam outras pessoas, pessoas que foram órfãos de pai e mãe e agora estão ajudando outras pessoas, pessoas que passaram por dilemas de rejeição, de abandono e agora estão trazendo mensagens de esperança, de vida para outras pessoas. Você é uma bênção nas mãos do Senhor e pode ser uma árvore muito frutífera que vai alcançar gerações. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai, porque sabemos, Senhor, que o Senhor é Deus que transforma histórias. Nos ajude, Senhor, a ter sabedoria. Nos ajude a vencer as tentações da vida. Nos ajude, Senhor, a superar quando as tentações vêm, para nos tirar do lugar de paz, de perder a nossa essência, de perder os sonhos que o Senhor colocou nos nossos corações. Que cada um possa ser fortalecido nas suas fraquezas agora. E que em nome de Jesus, nós possamos decidir ser uma bênção. Nós possamos decidir ser abençoador. Nós possamos virar a página da história e alcançar pessoas que estão precisando de nós, da nossa ajuda, do nosso abraço, dos nossos recursos. Que nós possamos seguir abençoando vidas, tocando vidas, ensinando com aquilo que nós aprendemos e que o nosso nome seja marcado não como uma pedra, mas como uma bênção para essa geração, porque nós cremos que nós fomos criados pelo Senhor, que muitas vezes o Senhor não tem culpa do que fizeram conosco, mas o Senhor nos criou para um propósito e o Senhor está conosco em todo o tempo no nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa iluminada. O Senhor, Ele te deu como promessa que Ele está com você. E aí, vamos curtir esse episódio de hoje? Que você possa curtir, compartilhe para alguém que precisa dessa palavra. Vamos alcançar mais pessoas, vamos transformar mais pessoas. E se você não se inscreveu, se inscreva no canal para que você receba
todas as notificações e continue nesse propósito, continue no seu propósito, naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, continue sendo uma bênção, porque vai valer a pena.